bem-vindos às nossas entrevistas com os autores. Hoje entrevistamos a Daniela Feriani. Ela é doutora em Antropologia Social e atualmente realiza pesquisa de pós-doutorado na Universidade de São Paulo sobre autobiografias de pessoas em processos demenciais. Ela é também autora do artigo Doença de Alzheimer e Xamanismo, Diálogos Impossíveis, publicado recentemente pela revista Mana. Bem-vinda, Daniela. Obrigada, boa tarde. Me conta um pouco de que trata o teu artigo. Bom, então o artigo ele se propõe a fazer um diálogo, né, entre doença de Alzheimer e xamanismo, como fenômenos, né, que lidam com a morte, com a desordem, com a doença. É bom ressaltar que o xamanismo não é o meu tema de estudo, né? Meu tema são os processos demenciais, né? E aí, então, na pesquisa de campo, eu ouvi, assim, dos cuidadores familiares, dos médicos e das próprias pessoas com a demência, muitas vezes uma referência de que essas pessoas estão passando, estão se tornando outra, né? Uma outra pessoa, ou tornar-se louca, ou estar possuído. E aí é nessa tentativa de compreender, né, esse devir outro, né, esse processo de metamorfose, que eu busco, então, esse diálogo com o xamanismo, né? Então, para resumir, né, o artigo, né, o xamanismo ele me ajuda a pensar, então, quais noções de pessoa, doença e realidade que estão sendo acionadas em cada contexto, né? Então, se a dissolução, ela ganha um conteúdo patológico e negativo no discurso médico, né, e é uma dissolução ancorada numa determinada noção de pessoa, né, a noção biomédica de pessoa, que é uma noção baseada na cognição, né, na ideia de um indivíduo autônomo, coerente, né, a pessoa como sendo o cérebro, e, portanto, se o cérebro é afetado, a pessoa também é. Não é assim que a dissolução é vista em sociedades indígenas, né, em que a noção de pessoa é outra, né, uma noção de pessoa plural, compósita, feita nas relações. Então, a ideia da dissolução do self, né, dita pelos médicos, só faz sentido dentro de uma concepção biomédica de pessoa. Então, eu não quero com isso, né, negar a materialidade da doença, nem o horror que ela causa, e também não quero negar o lugar que a biomedicina tem na nossa sociedade, né? Mas mostrar como essa materialidade, né, e essa biomedicina se conectam a muitas outras dimensões, né, a muitas outras questões, ou seja, se conectam a um paradigma filosófico, social e político, né? E que a doença de Alzheimer talvez seja tão temida justamente por abalar esses pressupostos, né? E se aproximar de outras referências possíveis, né? Sobre como foi a tua pesquisa de campo, com quem você trabalhou, em que contextos, que materiais que você discute? Eu comecei a pesquisa de campo nos ambulatórios médicos, né, de neurologia e da psiquiatria geriátrica de um hospital universitário, né, observando aí como que se dá a composição desse nome doença de Alzheimer, né, doença de Alzheimer, né, porque o diagnóstico ele é muito complexo, ele se arrasta por anos e sempre é um diagnóstico de provável doença, ou seja, ele é cercado de dúvidas e incertezas e controvérsias. Então, depois daí, né, eu fui para as reuniões do grupo de apoio aos familiares cuidadores, né, da Associação Brasileira de Alzheimer. Né? Quem são esses cuidadores familiares que eu acompanhei? Principalmente os cônjuges, né, e filhos. E aí fui fazer visitas domiciliares, né, que foram muito interessantes, enfim, eu passava tardes inteiras com essas pessoas, né, e nesses ambientes eu pude ver a dinâmica do cotidiano, né, entre o familiar cuidador e a pessoa em processo demencial. Né? Então foi bem interessante nesse sentido. E aí fui também buscando outras referências, por exemplo, imagens sobre a doença. Que eu estou chamando aí de imagens, né? Tanto as imagens disponíveis na internet, então tem alguns ensaios fotográficos sobre a doença com o tema doença de Alzheimer, tem vídeos de campanha de conscientização sobre a doença que eu comecei a analisar, metáforas sobre a doença, né? Então isso eu também coloco como imagens da doença. Então, por exemplo, o espelho, eu tomo o espelho tanto no sentido
literal, né, físico de um objeto, mas também como uma metáfora da doença, para falar dessa dissolução, né, dessa metamorfose, dessa fractalidade que a pessoa em processo demencial passa, dessa confusão, né? Outras metáforas interessantes. Névoa, né? A nebulosidade, a névoa é algo que tem aparecido nos relatos autobiográficos, né? Então, algumas pessoas dizem dias de névoa, né? São aqueles dias ruins, porque a demência ela flutua muito, né? Ela tem dias bons e dias ruins. Nos dias ruins, a pessoa não consegue nem mesmo, por exemplo, ligar a máquina de lavar roupa, coisa que ela fez a vida inteira, né? Ou cozinhar. Então, eles vão chamar isso de uma névoa. E também fui para os blogs, né? E as autobiografias dessas pessoas em processo demencial, que depois posso falar um pouco mais sobre isso, né? Que foi assim. Sim. Você falando particularmente sobre essas possibilidades ou impossibilidades de comunicação em algum momento, você também traz uma dimensão sociocultural da doença. E na reflexão, ao decorrer do artigo, você menciona que nas capacidades ou não de interação dos sujeitos envolvidos, a ideia de um contexto de enunciação é relevante. Você poderia explicar um pouco mais a que se refere com contexto de enunciação? Uhum. Eu me inspiro aí na Favrette Sada, né, de contexto de enunciação, em que ela vai mostrar, né, como que a linguagem ela não é neutra, né, como que a palavra carrega relações de poder. Então, o contexto de enunciação serve aqui para chamar atenção não tanto para o conteúdo da fala, mas para quem se fala, né? Então, e prestar atenção nesses processos de nomeação e de suspensão do próprio nome doença de Alzheimer, né? E também eu acho que o contexto de enunciação funciona para mim para mostrar essa dimensão, justamente como você chamou a atenção, essa dimensão sociocultural da doença, né? De como que ela transborda da biomedicina para se tornar um problema social, um problema de saúde pública e um problema social que requer investimentos muito específicos, né? Que aciona, por exemplo, pressupostos outros, né? Um paradigma não só biomédico, mas também um paradigma filosófico do que é pessoa, do que é doença, do que é memória. Memória também é uma outra noção muito importante na minha pesquisa, e do que é a própria realidade, né? A própria noção de realidade está aí sendo negociada, né? Sendo criada e recriada nesses diferentes contextos, ou seja, nas consultas, nas reuniões dos cuidadores familiares, nos blogs e nas autobiografias escritas por essas pessoas. E agora que você menciona essas autobiografias, eu fiquei muito curiosa, confesso que não conheço nenhuma, fiquei com vontade de ir atrás. Como são essas autobiografias? Quais são as linguagens que usam? Então, quando eu escrevi o projeto, né, de pós-doc há 3 anos, eu tinha descoberto 6 autobiografias. E hoje eu já li 12 autobiografias. É um movimento crescente que eu tenho percebido, mas é um movimento muito singular, porque todas as autobiografias que eu encontrei até o momento são de língua inglesa. Então, são de pessoas que vivem nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Canadá, principalmente. O que é interessante também das autobiografias, né? Existe um esforço de usar os cânones linguísticos, ou seja, a linguagem é impecável, né? A narrativa é uma narrativa coerente, as estruturas das frases são coerentes, segue uma língua, uma norma, né? Uma norma linguística. Ainda que o conteúdo delire, né? Ou seja, ainda que eles digam, olha, hoje eu saí de casa e quando eu percebi eu estava com a calça do avesso, ou eu estava dirigindo e não sabia mais voltar para casa, ou não achei o banheiro da minha própria casa. Então, o conteúdo delira, mas a forma narrativa, ela não delira, nesse sentido, né? Ela é impecável. Então, existe um paradoxo aí que eu acho bem interessante, né? Um paradoxo da própria representação da demência, né? E um paradoxo, acho que da própria linguagem, inclusive. Existe esse esforço
dessas pessoas se colocarem como autores, né? Então, eles reivindicam essa autoria, ainda que autores dementes, entre aspas, né? Então, eles reivindicam essa coerência linguística, né? E isso é um movimento importante, mas, por outro lado, esse movimento acaba por afastar da própria experiência de lapso, né? De ruído, de desmoronamento da própria doença, né? Ao adotar essa linguagem tão correta, digamos assim. Sendo que a linguagem, muitas vezes, a linguagem verbal, a palavra, é um sintoma, um dos primeiros a desmoronar na doença. Então, e nos relatos autobiográficos, a queixa maior é o problema com as palavras, o que eles têm chamado de problema com as palavras. Ou seja, as palavras se tornam truncadas, né? Elas se emaranham, é difícil de sair. Então, o que é interessante é que o que eles estão me dizendo, né? Que nessa dificuldade de sair a palavra, né? Ou seja, eles conseguem visualizar a palavra, mas o ato de comunicar verbalmente é que se emperra. E isso também é uma pista dos meus próprios interlocutores. Eles dizem, né? Nesse problema com as palavras, eu percebi o meu cérebro mais imagético. Ou seja, eu vejo a palavra. Então, isso eu acho muito legal, né? Assim, ver a palavra. Então, eles dizem, eu vejo a palavra no meu cérebro, mas não consigo transformar essa visão, essa imagem no verbal para poder comunicar. Então, seguindo essa pista, eu tenho ido cada vez mais também para um pensamento visual da demência, né? De como essas imagens também ajudam a compor o tema e a pensar sobre isso, né? Sim, e falando em imagens, você mencionou que junto com a ideia, digamos, o conceito de dissolução de self, do eu, muito presente nos diagnósticos, né, na abordagem médica, há uma proliferação de rostos, né, de autorretratos, de imagens, de fotografias, de gestos. Como lidar com esse paradoxo? Então, quando eu fui pesquisar na internet as imagens sobre o tema, 70% das imagens que eu encontrei eram retratos. E aí fiquei me perguntando, né, o que isso quer me dizer, né? Olhando para esses rostos, para esses olhos, para esses gestos, me chama muita atenção os olhos e as mãos, né? São retratos muito, às vezes são retratos que as pessoas aparecem assim ou assim. Então são retratos, que estão gritando para você algo, né? Então eu ficava, mas dissolução do self, mas olha isso, né? E quando eu também fui para casa das pessoas e conversando com essas pessoas, né? Os gestos começaram cada vez mais a me chamar a atenção. Então, às vezes não tem o verbal, mas tem um olhar, né? Tem um dedo que aponta algo, tem uma mão que segura um cobertor, né? Então, quando eu fui visitar a Célia, ela já estava num estágio muito avançado da doença, praticamente não falava. E aí eu fiquei uma tarde toda com ela e fiquei olhando os gestos. Eu acho que é isso também, né? Os desafios da metodologia, digamos assim, né? Porque acho que a nossa disciplina ainda é muito logocêntrica nesse sentido, né? E não é não usar a palavra, mas quando a palavra se apaga, o que resta, né? O que fica. Então eu tenho percebido muito, procurado muito esses gestos, né? Então a Célia, por exemplo, ela estava assistindo televisão e passou uma cena de um macaco, né? E aí ela ficou muito aflita, ela começou a segurar o cobertor, a apertar o cobertor, a ficar E aí o marido dela disse que ela tem medo que o macaco entre na sala, né? Porque enfim, essa coisa da televisão também ser a realidade, né? Então as imagens têm me ajudado nesse sentido, assim, a pensar a noção de pessoa, né? Ou seja, uma noção de pessoa que não passa necessariamente ou não só pela cognição, mas uma noção de pessoa incorporada, né? Corporificada através dos gestos, dos olhares, de um sorriso, de uma recusa. Pensando nesta proposta de como narrar a perda de narrar, né, as autobiografias das pessoas, esse exercício de escrever e de escrever da forma mais correta pode parecer um jeito de se segurar na linguagem, né, de não perder o controle sobre ela. Isso
pensando agora, né, te ouvindo, como é o trabalho, já o trabalho pensando inclusive a tua relação com a linguagem. Você está escrevendo sobre pessoas que estão escrevendo para lidar com a sua relação com a linguagem. Como é lidar com o processo demencial dessas pessoas como interlocutoras da tua pesquisa? E isso, né, tem me reinventado como antropóloga, eu diria, né? Eu acho que é muito produtivo, né, quando o seu tema de estudo te faz repensar a própria noção de antropologia, né? E aí, com isso, a própria linguagem e a própria escrita. E eu concordo com você, né? Eu acho que não é à toa que esses autores estão fazendo uso de uma linguagem canônica, digamos assim, para reivindicar essa posição de, olha, somos sim autores, podemos sim fazer uso dessa linguagem, ainda que com todas as dificuldades, né? Então, eu acho que tem isso, né? Por outro lado, tentando essa minha, como eu disse, né, essa vontade minha cada vez maior de entrar nesse mundo outro, né, de, tal como Alice, atravessar o espelho, de fato, e encontrar esse mundo às avessas, com outras referências, inclusive com outra noção de realidade. Então, eu tenho tentado experimentar mais o que é uma escrita demente. O que poderia ser uma escrita demente, uma escrita que desmorona? O que é, por exemplo, fazer uma escrita com imagens, né? Então, eu tenho recolhido esses diferentes materiais, né? Os vídeos, as fotografias, as metáforas da doença, os gestos, os objetos afetivos, e tenho tentado compor algo com eles. Então, estou montando um site da pesquisa para mostrar esses materiais de outras formas para além da escrita, mas também com a escrita. Aí que tá. Eu acho que eu tenho me perguntado como eu, como pesquisadora, posso fazer uma escrita demente, né? Como eu posso mostrar esses fragmentos, né? Essa dissolução que eles estão chamando, mas a potencialidade dessa dissolução, não apenas como algo patológico, né? Como os médicos dizem, mas como signo, né? Como algo potente para pensar outras subjetividades, outras maneiras possíveis de viver, porque, enfim, essas pessoas estão vivendo, estão escrevendo, estão pintando, porque tem artistas que eu também encontrei que fazem autorretratos ao longo da doença, estão bordando, então estou pegando esses diferentes materiais e tentando pensar essa composição de um pensamento visual sobre a demência também. Interessantíssimo. Vou te pedir depois para me passar as informações do site que você está construindo. Eu acho que é muito, muito interessante e com certeza deve ser muito desafiador estar experimentando, estar reunindo esse tipo de materiais. Eu diria que podemos encerrar por aqui nossa entrevista. Queria te agradecer muito pela disposição, pelo tempo e dar parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de falar e a iniciativa da Mana de divulgar, né, as pesquisas. Muito obrigada.